Boa tarde a todos. Hoje damos continuidade aos seminários virtuais e o tema de hoje é Populismo e Democracia na Bolívia, de 2003 a 2015. Para compor o debate, nós teremos a participação de Ana Carol Aldap, que atualmente ela é aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, e também da professora Luciana Aliaga, que compõe o Departamento de Ciências Sociais da UFPB e também é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Então, cada apresentação terá cerca de 15 minutos de duração e, ao final das apresentações, o público poderá fazer perguntas. Vocês podem enviá-las através do chat ou então abrir o microfone. Pedimos, por gentileza, que todos permaneçam com o seu microfone desligado durante todas as apresentações, ok? E com a palavra, a Ana Carol. Bom, boa tarde, estão me escutando bem? Sim. Bom, boa tarde, obrigado pelo espaço. E, bom, vamos começar, né, com a exposição do que vem a ser agora a minha dissertação. O populismo na democracia na Bolívia, no período de 2003 a 2015. Lembrando, né, que é ainda uma pesquisa em desenvolvimento e que é justamente o período de análise, né, é ajustável, tanto que já foi modificado uma vez e provavelmente vai ser modificado mais uma vez com a extensão de 2000, justamente pelas condições metodológicas que eu vou explicar a continuação. O que pretendo estudar é o sistema político boliviano, né, a partir de uma prática populista, mas para isso eu começo justamente no período entre 2000 e 2003, que é o período o que eu vou o que vai se determinar como um período de crise da democracia liberal, onde tem várias organizações sociais, movimentos étnicos, que vão ter vários momentos, né? Uma em 2000 com a Guerra da Água, outra com 2003 com a Guerra de Gás, num período de reivindicações sociais. O que vem a trazer isto é justamente a exaltar o problema de representatividade, representação que ou a falha democrática que tem essa democracia liberal, que é a representação das elites, ou o que representa os interesses de uma pequena elite política. Nesse sentido, esse recorte do período de estudo vai contextualizar determinados acontecimentos que vão dar viés ao surgimento da figura do Evo Morales, onde vamos a estudar as funções, os rasgos, né, populistas de aquele período. Então, vamos a abordar questões que não vão envolver meramente instituições democráticas, mas também uma base teórica, e o que vem a entender-se também o populismo dentro desta democracia. Então, a primeira parte, né, é justamente a contextualização dessa conjuntura no primeiro capítulo, para começar a entender os elementos que vão conformando o entendimento do populismo. Mas aí vem a questão, o que populismo estamos falando, o que populismo vamos debater? Aí é importante determinar que o populismo é um conceito polissêmico, ou seja, tem vários autores que vão falar do populismo de distintas perspectivas e desde distintas formas ou acontecimentos sociais. Nesse sentido, vamos a entender o populismo como um conceito que tem formas múltiplas, contenidos e significados.
E é por isso que o corte conjuntural vai permitir fazer um entendimento do que se estaria entendendo de acordo aquele espaço temporal que estaria se desenvolvendo, daria viés ao populismo de Evo Morales, né? Que vão sendo teorizados por vários autores. Nesse sentido, o populismo vai suportar várias definições. Ao mesmo tempo, são conceitos que contêm vários indicadores. Para alguns, a exaltação de um líder, a forma carismática de um outro, a manipulação de massas, a forma personalística do líder, o clientelismo, enfim, são várias características que vão desenvolvendo, mas também as conjunções, as formas sociais, a constituição social de determinada sociedade. Entanto, para fazer esta definição, né, este contexto metodológico, se vai ser um estudo em base a um método histórico que vai contribuir ao desenho do desenho metodológico. Nesta parte de debate metodológico, acho que é importante ressaltar, né, a primeira vez que o recorte temporal foi mudado foi justamente pelas características da sociedade boliviana, sendo uma sociedade que já tem tido várias rupturas, talvez, societais do sistema, dentro do sistema político, sistema partidário e sistema representativo, e por isso é tão importante também entender os fenômenos econômicos, sociais e culturais, porque a Bolívia certamente mantém uma sociedade bem multicultural, então é muito característico da sociedade enquanto forma de entender suas formas de democracia. Então, o objeto de estudo é poder explicar o populismo e sua evolução no regime político partidário em crise na Bolívia, porque este deve levar à conformação de regimes autoritários, que eu vou levar isso já na segunda parte do texto, que seria como no capítulo 3 e 4, estou pretendendo desenvolver, para que vai analisar os rasgos populistas em adição às funções democráticas liberais estabelecidas no surgimento de reconstrução de um novo Estado plurinacional boliviano, ou seja, todo esse processo que levou de 2000 a 2003, novas formas de reivindicações dos movimentos sociais levaram a uma nova forma de constituição, que foi chamada por Assembleia Constituinte, que foi uma forma nova, vamos dizer, de participação e de ampliação da participação cidadã, que vamos chamar de ampliação democrática. E, em consequência, é importante problematizar o cenário de ação do populismo dentro do regime político boliviano nesse período do tempo. Agora, o trabalho foi desenvolvido em 4 capítulos. O primeiro, justamente, o conjuntural. O segundo, que vai ser o estudo da arte, onde vai se problematizar os problemas de democracia liberal, junto com O'Donnell, Oberdahl, e a crise democrática, com Levinsky, Huntington, Husserl, e que vão entender, tipo, este tipo de crise, né, que vai levar o que pode dar como resultado novas formas democráticas nesse sentido, vamos dizer, uma democracia populista. É aí onde vamos tentar conceitualizar, no capítulo segundo, vamos tentar conceitualizar o populismo com Ernesto Laclau. Já Ernesto Laclau parte no texto da Razão Populista, parte da impossibilidade de definir o conceito devido à heterogeneidade social, necessidades da cultura política, o condicionamento e subjetividade dos sujeitos, a inclusão das massas populares. Ele vai fazer uma definição interessante sobre massa e como ela deve ser inserida no processo de política e a participação política das massas.
em um cenário, né, onde devem se articular os discursos relacionados também às entraves culturais, como no caso na Bolívia, que tem muita coisa também do simbolismo étnico, do simbolismo com os indígenas, que vai ser parte, vai ser aderido dentro do discurso do Morales. Já aí também, na parte conceitual do populismo, vai ter Geraldo Bueno, que eles vão definir um populismo dentro que aparece em termos neoliberais. E aí é interessante o debate que eles fazem, porque vai ter Mood, vai ter Belfort, que vão fazer o seu estudo sobre populismo e de distintas etapas que vai cumprir o populismo. Geraldo Mood e Belfort vão falar sobre um populismo neoliberal. Já Moody fala sobre o populismo neoliberal até 1990 e ele vai falar sobre um populismo radical, que é onde ele vai categorizar o populismo de Evo Morales. Então, veja que são distintas formas de definição, de categorização do populismo, né? Nesse caso, Geraldo Bueno vai entender 5 tributos do populismo, que são o liderazgo político, mobilização política vertical, a subordinação das instituições, ideologia eclética, coalição de apoio multiclassista, enfim, são várias características, vários elementos que vão caracterizar o populismo, e já muda vai trazer dentro da teorização dele do populismo, ele vai trazer o debate que é o populismo inclusivo e o populismo exclusivo. Ele vai falar que o populismo exclusivo é um populismo que se dá na Europa. Já entendendo um populismo latino-americano, que seria distinto, vai ser um populismo inclusivo, justamente porque tem que aderir essas massas que foram excluídas por um projeto de política neoliberal colonial. Vamos lembrar que a Bolívia é um país dependente, um país periférico, onde tem uma oligarquia elitista, né, que vai ser dependente dos centros hegemônicos europeus ou norte-americanos. Então, a Bolívia também vai ter todo esse transbordo para poder entender sobre que populismo estamos falando. Nesse populismo, né, nessa evolução de conceitualização do populismo, também tem Belfort, que ele fala do populismo no Brasil, mas é importante trazer as características que ele tem estudado, porque também são características que podem ser abordadas na democracia no contexto boliviano, talvez em distintas etapas. Ele vai falar, no início ele cataloga o populismo como um comportamento político e seria um momento de crise das modalidades tradicionais da atuação das elites políticas que generariam novas modalidades de participação popular. Nesse sentido, tanto Belfort, Moody, Gino, de la Torre, eles vão se distanciar de um populismo que fala que seria uma coisa negativa para a democracia. Ou seja, eles vão falar que dentro deste período da democracia liberal, tem vários aspectos e vários grupos societais que não são abordados, não são conformados dentro do sistema político. E já com o populismo vai trazer essas massas, já seja por qualquer tipo de circunstância. O Belfort vai falar do período do brasileiro, no período de industrialização, onde vem as massas nos centros urbanos, mas no caso da Bolívia também tem um período de migração do campo-cidade, por causa do sistema dependente que eles trazem, que eles têm. Então, é um período também em que as massas vão crescer e vão se incorporar, mas na Bolívia também tem um procedimento que é de 1952, onde tem a reforma agrária, a reforma política, a reforma educativa, onde vão se incorporar todas essas massas que foram excluídas anteriormente. Sin embargo, eles não são representados em um partido político. Eles vão ser representados logo com Evo Morales, no 2005, onde vão conformar com o partido do MAS, no Movimento ao Socialismo, do Evo Morales,
vão conformar um movimento hegemônico, onde vão se conter não só os movimentos sociais de reivindicação eh, eh, de obreiros, de sindicatos, de fabriles, eles vão também juntar questões étnicas, os indígenas, mas são indígenas que são, na Bolívia tem várias nações indígenas agora, com a nova Constituição de 2009, né? E aí eles vão conformar também, vão ser parte hegemonizadora dentro do partido. Então, você tem todo esse diálogo dos autores que vão falar sobre o populismo como forma até positiva, né, de incorporação das massas, da ampliação da democracia. Mas também tu vai ter o lado, talvez, negativo, que é onde Livingston Lawson vai falar que eles vão falar que é uma visão pouco tradicional do populismo na representação do colapso da ordem democrática, ou seja, eles também vão seguir a linha que fala Belfort, fala Gino, e eles vão falar que, embora essa nova eleição do outsider, do político que é anti-establishment, né, ele vai ganhar certo poder, certa legitimidade, e ao ser um político outsider, também não é um político burocratizado que está acostumado com o sistema institucional. Então, ao mesmo tempo que o discurso é contra a elite, contra a forma oligárquica de explotação, então, ele tem esse poder legítimo de chegar talvez até como ir contra as elites, mas também contra o mesmo sistema, que seria contra as instituições. Então, você tem o outsider, né, que tem toda essa que carece de experiência em respeito às instituições, e vai ganhar um mandato que vai enterrar a elite existente junto com suas instituições, o que posteriormente levaria a uma crise institucional. Já fechando, talvez, nesse esboço teórico, né, aí sobressai Moody, que vai problematizar justamente isso. Dentro desse tipo de populismo, que é o populismo inclusivo, o populismo exclusivo, né, provavelmente o que traz à toa na questão acadêmica é debater essa particularidade de populismo e democracia. Então, ser uma boa parte para continuar no debate, e depois, né, continuam nos seguintes capítulos, no capítulo 3º e 4º, que vão se abordar os diversos projetos políticos que terminaram manifestando na nova Constituição Política, a hegemonia e o rol que vai cumprir mais, a personalidade do Evo Morales, que vai cumprir um rol populista desde sua mesma função e desde a mesma forma do contexto que ele vai chegar ao poder. E claro, né, aí também é importante ressaltar a diferença comunitária a partir do conceito do projeto de descolonização e transformação do Estado, que é uma questão bem interessante que o Evo Morales vai falar no largo período dele, que é essa transcendência que vai usar como forma simbólica no populismo, né? E, bom, aí também vem Levinsky e Lawson, que eles vão falar que nesse período, né, de governo e tal, vai surgir uma forma de autoritarismo competitivo, que tem relação que Evo Morales vem fazendo no transcurso do governo dele até 2015, que tem uma crise econômica incentivada pelo poder presidencial, um rentismo mineiro que vai permitir que os governos cooptem a sociedade civil e, finalmente, um estatismo econômico que que um governo autoritário, né, vai ter o controle do sistema econômico de total forma, mas o que faz realmente fora destes 3 elementos, o que faz realmente que surja um autoritarismo competente é o populismo. Contudo, é interessante reflexionar, já para terminar aqui a minha fala, né, reflexionar sobre como o populismo
foi essencial para o governo do Evo Morales, e o mesmo Evo Morales para exaltar as formas autoritárias da sociedade boliviana, porque a sociedade boliviana também tem um passado de ditadura, é uma sociedade sumamente autoritária, tem um processo também de o que se trazia, né, que é um governo presidencialista, onde o cidadão, no momento de ir para a eleição, não vai procurar o programa, vai olhar o líder, como é o carisma do líder, como ele vai cumprir determinadas funções, enfim, coisas, né, que são parte de sociedades autoritárias, que vão defender as instituições como as Forças Armadas, a polícia. Então, refletir nesse sistema de governo, gerando um governo populista autoritário, que seria como uma conclusão preliminar, talvez. É isso. Obrigada, Carol. Agora, por favor, professora Luciana. Boa tarde a todas, a todos. Vocês estão me ouvindo? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do programa, agradecer a Carol também, né, porque ela vem expor a pesquisa aqui e se colocar para discussão. Eu acho isso fundamental. Nem todo mundo tem essa disposição de se colocar no debate, é colocar a cara para bater, né? Também. E isso é fundamental. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero fazer essa nota, Carol, de que esse próprio procedimento da discussão é fundamental, porque nenhum trabalho é um trabalho individual apenas, é sempre um trabalho coletivo. E isso constrói tanto quem se coloca como objeto da crítica, como quem faz a crítica, né? A gente aprende também. Então, o que eu vou fazer uma análise um pouco do resumo que você me mandou, né? E da sua fala, mas como eu quero que você leve em conta, em tudo que eu disser, que eu estou olhando o seu trabalho por uma janelinha muito estreita, né? Então, eu corro o risco de cometer injustiças, então, eu corro o risco de talvez não enxergar alguns elementos que estão lá. Então, o que eu falar, eu quero que você dose e veja o que é importante, porque o meu intuito aqui é contribuir com a sua pesquisa, né? Eu quero poder te ajudar aqui, porque eu acho que você tem um tema muito bom na mão. E não é só bom teoricamente, porque ele movimenta um conjunto de conceitos. Ele é bom porque ele se refere à realidade concreta, e à realidade concreta contemporânea, e que é fulcral para a gente hoje entender, afinal de contas, como a democracia na América Latina ela se constitui, como ela é gerida, e como ela pode se transformar numa democracia popular de fato. Me parece que essa é a sua preocupação, né? Como é possível que um projeto popular de democracia possa se tornar hegemônico? Então, eu acho que isso é de fundamental importância, porque né, é aquilo que Gramsci caracterizaria como uma filologia vivente, ou seja, a preocupação com a concretude da realidade e não meramente um discurso teórico. Né? Então, eu quero deixar essa nota da importância. Só que você tem uma dificuldade tremenda, que é o próprio conceito de populismo que você escolhe. Quer dizer, o populismo, além, assim, ele parece ser um não conceito, né? Não é só porque ele é polissêmico, é porque ele é tão alargado, ele é usado para explicar tanta coisa que ele não explica quase nada. Né? Então, a gente tem um problema, você tem um problema que é o conceito. Né? Então, eu vou tentar te ajudar nesse sentido. Aliás, pensar junto com você, colocar algumas questões para você, né, para a gente tentar pensar junto. Então, eu vou começar falando do seu objeto, né? Porque, Carol, tem um objeto ali, mas
seu objeto ainda não está definido, ou pelo menos essa é a impressão que eu tenho do pouco que eu li, do que te ouvi. Por que eu estou dizendo isso, que o objeto não está definido? Você começa dizendo que você começa assim, no texto que você me mandou, e na sua fala também. O presente trabalho procura estudar o sistema político boliviano. Só que quando a gente fala em sistema político boliviano, você está incluindo os 3 poderes, os partidos, o governo federal, os governos locais, você está incluindo todo o sistema político. E não é esse o seu objeto. Então, seu objeto não é o sistema político, porque nem com um doutorado você conseguiria fazer uma análise de todo o sistema político de Você ainda recuou um pouco no tempo. De 2000 a 2015, 15 anos. Impossível. Então, você tem que recortar. Por que eu falo isso? Isso não é uma questão apenas da redação, porque eu acho que, para o pesquisador, precisa estar claro qual é o objeto dele, né? Porque isso vai aparecer na sua metodologia, nos seus capítulos. Então, eu acho que é preciso fazer um recorte aí, porque lá quando você vai falar do esquema de trabalho, você insere um novo dado, que você fala do surgimento da democracia popular como forma antagônica ao governo, à democracia populista. Né? Então, você coloca uma questão que é fora, porque ela não está dentro do sistema político, na verdade, ela está fora. Ela é uma concepção que é antagônica, que ela quer se tornar ordem, mas ela está fora da ordem, né? Você está apontando para uma relação de força. Então, nós temos aqui um projeto populista e um projeto popular. Acho que isso é importante. Isso é fundamental esclarecer. Talvez o seu trabalho seja muito mais sobre o embate de projetos populares de democracia na Bolívia, do que do sistema político, porque você vai estudar a democracia, né, o governo, mas não a partir apenas das instituições, mas as relações de força. Você vai analisar os projetos. Eu acho que me parece, talvez você tenha que mudar o foco aí. A questão está no embate de projetos, né? Então, eu te pergunto, né? Como que a abordagem dos diversos projetos políticos populares e populistas, né? Ela pode se articular com o seu objeto principal, que você diz que é o sistema político. Como é que a gente articula, né? E uma outra coisa que eu não vi no seu trabalho, não no trabalho, é claro, nesse resumo e na sua fala, as suas hipóteses. Eu sei que você tem, mas quais são? Com quais hipóteses você está trabalhando? Me parece que as suas hipóteses, elas vão no sentido mesmo de uma generalização teórica para pensar o seguinte: a democracia populista, ela é autoritária, né? E ela é um entrave para a democracia popular, né? Então, isso tem que tem que vir para o primeiro plano, porque é isso que você apresenta no início, é isso que você vai explorar. Eu não sei quanto que você já fez do trabalho, você vai qualificar em agosto, não é isso? Então, eu não sei quanto que você fez do trabalho, mas assim, isso tem que aparecer no início. Qual é a sua hipótese, né? Qual é o seu problema de pesquisa e qual é a sua hipótese? Então, você diz, eu quero estudar esse período, eu quero estudar isso, mas você não diz por quê. Quer dizer, você diz, mas não de forma sistemática. Então, isso é importante para ficar claro para você. Né? Em primeiro lugar, é para você. Então, eu acho que se você fizer um recorte mais bem definido do seu objeto, não pensar em sistema como um todo, mas você pensar que eu acho que o seu objeto, na verdade, é o governo do Evo Morales, né? Que não começa em 2000 nem em 2003, é 2006, tá correto? Então, uma coisa eu vou dizer, o meu objeto é este. Outra coisa, não, eu vou ter que
voltar um pouco até o ano 2000 para poder explicar como esse governo emerge. Então, você vai estudar a partir do ano 2000 o contexto, mas não quer dizer que seu objeto seja aquele. Porque, pela sua fala e pelo resumo que você me mandou, o seu objeto é o governo populista do Evo Morales. É o caráter populista, ou seja, o que você está dizendo? Olha, o populismo, ele se apresenta como popular, como governo do povo, mas, na verdade, ele serve para manter as massas passivas. Então, o seu objeto não é desde 2000, você não vai, mas você precisa retroagir. Por quê? Porque você está mostrando quais são os condicionantes, porque o governo não aparece, não é um risco em céu azul. Então, você precisa retroagir, né? Mas não quer dizer que o seu objeto esteja lá atrás. Então, assim, eu vou fazer uma sugestão que pode não ter nada a ver. Depois você fala com o Artigas, que eu, assim, eu gostei muito da proposta, então eu estou tentando aqui contribuir, tá? Se você achar que não tem. Então, eu acho, Carol, que você poderia recortar para o governo Morales. 2006 a 2019. Eu não sei como é que são. Por que 2019? Porque o golpe que teve ali no final de 2019 é fundamental, né? Mas aí eu não sei como é que é de dados e tal, não sei como é que isso vai trazer mais problemas para você. Mas eu acho que seria mais interessante se pudesse ser. De todo modo, se você for tratar desses governos, e aí, o que seria metodologia interessante, né? Tratar do governo de um ponto de vista monográfico. O que quer dizer isso? Como surgem na sociedade civil aqueles grupos sociais que vão se tornar governo? Ou seja, de onde surge o MAS? De onde, como é que se organiza, com quem que se articula os grupos? Quem era o Evo antes? Qual era o contexto antes? Qual é o contexto da Bolívia, a democracia boliviana? E aí sim, a partir de 2000, você pode até fazer um panorama mais geral, mas caracterizar a democracia boliviana, né? Democracia com aspas, para todas as democracias latino-americanas, aliás, para todas as democracias, quanto mais para a latino-americana. E dizer, Carol, de onde surge o governo Evo, o personagem político Evo, mas com quais grupos ele se articulava, quais eram os grupos afins, quais eram os grupos aliados, quais eram os grupos inimigos, quem eram os adversários, como que ele chega ao poder, com o apoio de quem? Como é que os movimentos populares se posicionam em relação ao Evo, ao governo do Evo, antes e depois do governo? E como que esses grupos populares, eles criam essa oposição? Entende? Acho que isso é importante, né? Porque é aí que você vai retirar, olha, a oposição está aqui. Aqui está a diferença entre o que se tornou o Evo no poder e o que é o projeto popular de verdade. Então, você fazer esse mapeamento, essa discussão sobre qual era o grupo social, porque não é o indivíduo que interessa, e sim as relações sociais de força. Como que surge o Evo? Quais as forças sociais que apoiam na sua emergência e depois na sua decadência? Porque daí que vão sair, daí que você vai explicar de onde que saem esses projetos populares de democracia, né? Então, qual o contexto histórico e político que emergem esses grupos? Quais as suas reivindicações? Quais os grupos de apoio do Evo? Quais são os grupos de oposição? Isso é fundamental que você explique nesse primeiro capítulo, que eu não sei se você já terminou, né? Mas fazer junto com isso uma breve caracterização da democracia boliviana. Porque você falou aí várias questões que são fundamentais, que nem está lá no começo. Os efeitos do colonialismo na conformação dos direitos sociais, civis e políticos. Por quê? Porque a gente, quando fala de democracia, a gente tem que ter muito cuidado para não falar de um ideal de democracia inalcançável para qualquer Estado, né? E a partir daquele ideal de democracia, a gente querer medir as outras democracias. Então, não é do conceito para a história, é da história para o conceito.
Ou seja, é a partir das condições concretas que nasce o conceito, assim, é a partir das condições concretas que você vai identificar os elementos que compõem o conceito. Aplicar um conceito é sempre recriar o conceito nas condições específicas daquele contexto. Né? Então, a gente cai muito facilmente na sedução de simplesmente fazer analogia. Falar, ó, aqui tem isso, então é. Entende? Ah, tem essa e essa característica, então é isso. Porque isso não é análise, isso é analogia. Certo? Então, eu vou precisar de mais uns 5 minutinhos. Tudo bem? Então, nessa proposta, eu proporia você fazer um recorte temporal, mas não para voltar para 2000, para ir de 2000 a 2019, se for possível. É só uma sugestão para você ver a viabilidade dela. Só que na análise, você retroage na hora da análise, entende? Camila, vou precisar de mais alguns minutinhos, tá? Se me dá? Então, quando você fala, por exemplo, de populismo e crise da democracia, então aqui a gente tem uma questão, não é? Porque a gente tem que saber exatamente do que a gente está falando, uma vez que a própria democracia latino-americana, ela é uma democracia muito limitada. Mesmo em relação, de uma forma concreta, mesmo em relação às democracias dos países centrais, ela é limitada, né? O Florestan Fernandes, por exemplo, ele chama de democracia restrita. Por que restrita? Ele vai dizer que no Brasil, né, ele está olhando para o Brasil, que no Brasil a gente teve uma revolução burguesa, mas não teve uma revolução democrática, ou seja, a massa da população nunca gozou de direitos sociais, civis e políticos de fato. Né? Então, se essa democracia ela já é autoritária, digamos assim, já é uma democracia com fortes traços autoritários, o que você está chamando de crise da democracia? Né? E aí você então tem que falar, definir, né, que é exatamente aumentar o torniquete ainda mais, que já é apertado. E o que você está chamando de populismo? Por quê? Porque, do meu modo de ver, Carol, o populismo na América Latina é a própria forma de realização da democracia. Nunca houve nada para além do populismo. E é claro que eu estou generalizando, né? Porque meu papel aqui é só arrumar problema para você, não é eu resolver nada, tá? Então, eu só estou arrumando problema. Mas, veja, o populismo é a própria forma de realização da democracia na América Latina. O desafio é a gente chegar no popular. É o popular que a gente nunca alcançou, né? Então, você faz um link, né, nesse texto que você mandou, entre populismo e forma de autoritarismo, que eu acho que é perfeito. Mas o grande problema que a gente tem é distinguir a democracia na Bolívia do populismo. Entende? Porque sempre foi autoritário. O que tem de novo? Veja, eu não estou pedindo para você abrir mão do populismo, mas precisa caracterizar melhor. O que tem de novo em relação ao autoritarismo? É o líder carismático? É a sedução das massas? Então, porque a democracia, quando você for caracterizar a democracia, você já tem que mostrar isso, né? Porque tem populismo de direita, populismo de esquerda, enfim, tudo acaba sendo populismo. Se tudo é, nada é, né? Então, é importante categorizar democracia boliviana, crise da democracia e populismo na Bolívia, né? Então, como a gente está tratando de uma realidade específica, você já falou isso, olha, é diferente o que se chama de populismo na Europa, do populismo na América Latina, acho que você já tem essa bibliografia, não vou ficar chovendo no molhado, mas isso, é o populismo na América Latina. É bom você fazer esse quadro geral do que é o populismo, mas é o populismo na América Latina, que é outra coisa. Então, fugir de qualquer ideia metafísica, de populismo, de democracia. Então, é da história. Esse primeiro capítulo, né, que você trata da história, ele é fundamental, porque é dele que vão surgir os conceitos. Não é do conceito para a história, é da história do conceito.
E aí eu já queria passar para a questão do método, né? Que você fala de contextualizar conceitos. Eu acho muito perigoso contextualizar conceitos. Por quê? Porque você pega o conceito e tenta encaixar ele na realidade. É claro que eu posso estar entendendo mal o que você quis dizer, né? Entre o comunicante e quem ouve, né? E o seu interlocutor tem um monte de coisa. Mas se eu entendi errado, você me diz. Mas contextualizar conceito é ruim, porque você pega o conceito e quer encaixar ele ali naquela realidade. E não se trata disso, né? Porque lá no seu texto, na página 1, o texto que você me mandou, você diz: poder explicar o populismo na democracia boliviana é determinar a sua transcendência histórica como conceito. Eu discordo em gênero, número e grau com transcendência histórica. Explicar um conceito é determinar a sua concretude histórica, porque não é o conceito que você procura, é o fenômeno. Você quer caracterizar o fenômeno do populismo, não o conceito. Isso significa que você vai ter que recriar esse conceito nas condições específicas da Bolívia. O que eu chamo de recriar? Você não vai fazer uma simples analogia, é populismo, não é populismo, mas dizer como é esse populismo. Caracterizar como é esse populismo, quais são os traços específicos dele, né? E, assim, do seu esquema de trabalho, então, só para eu terminar, daqui a pouco a Camila vai cortar meu microfone aqui. Então, do seu esquema de trabalho, eu acho que o capítulo 1 está ok, essa análise histórica, né? Eu acho que é isso mesmo que você tem que fazer. Mas eu acho que você tem que focar assim, na emergência e afirmação do governo Morales no interior do embate de diferentes projetos políticos populares. Então, você vai fazer todo esse pano de fundo histórico, mas com um objetivo, certo? Você não está fazendo uma monografia sobre a história da Bolívia. Você está pensando num objeto específico. Então, assim, sugestões, né? O capítulo 2, eu acho que você nem no doutorado dá conta de fazer essa síntese bibliográfica. Eu não sei se você já leu toda essa bibliografia. Eu não estou dizendo que ela não é fundamental, ela é fundamental, mas eu acho que você deveria focar na discussão sobre populismo. Né? Porque você elenca aqui 3 autores sobre democracia liberal, 3 autores sobre crise da democracia, e você coloca livros, né? Livros. E 7 sobre populismo. Eu sugiro focar no populismo. É claro, você tem que ter já esse, digamos, esse arsenal, né? Sobre democracia liberal, mas ele não tem como aparecer isso no trabalho. Eu acho que você tem que discutir, fazer revisão bibliográfica do populismo. Então, eu não sei o quanto que você já tem de leitura disso, nem se você tem tempo. Começa aí. E aí, o fim, né? Por fim, a análise, justamente, que eu acho que é o que você mais falou, foi do 3º e 4º capítulo, que aí você vai... O que você vai analisar? Você vai analisar projetos antagônicos de Estado. São 2 projetos antagônicos. Um populista, outro popular. Por que é que o populista conseguiu se afirmar e o popular não? Então, essas questões do último capítulo, eu acho que são bem interessantes da forma como você colocou. Mas eu reitero, para terminar, é preciso recortar melhor o objeto, definir hipóteses, redefinir a metodologia e a bibliografia. Certo? Então, é isso, Carol. Parabéns e boa sorte. Não, obrigada, Luciana. Realmente, suas apreciações são muito, muito favoráveis, justamente porque está sendo construído, né? Tipo, é o processo que é mais fundamental para saber onde tem que aprimorar, né? Então, eu agradeço muito. Sim, enquanto assim, a construção, né, do primeiro capítulo, justamente a abordagem é essa, tipo, os textos que eu estou lendo agora, nesse processo de surgimento dos outros movimentos, eu acho que até esqueci de mencionar, mas, e também eu não botei no texto, mas tem a ideia, né, de fazer uma análise do Evo Morales, de como ele chega, e quais são os movimentos que apoiam ele, porque tem os partidos tradicionais, né, que são
partidos que provavelmente não existem mais agora, e o partido do Evo Morales, que não era do Evo Morales, né? Porque tinha outra transcendência, tinha os movimentos que agora vai sendo o projeto de movimento cocaleiro, mas também temos projetos dos outros partidos que antes eram indígenas, que também desapareceram do panorama político boliviano. Então, está nessa formação, está justamente se tentando desenvolver como que esses grupos vão fazer uma coalição, talvez para ajudar o projeto hegemônico do MAIS, ou para fazer uma contraposição, né? Que também vai ser debilitada no período que Evo Morales vai chegar no poder. Mas ainda está sendo desenvolvido e justamente para entender assim, essa crise, que esses movimentos sociais vão chegar a reivindicar. E quais são as reivindicações deles? Porque tem uma questão também que talvez eu estou começando a estudar as reivindicações sociais dos obreiros, dos trabalhadores, né, assalariados, distintos daqueles que estão, talvez, nas regiões mineiras, né, que são os trabalhadores mineiros, que foram a força obreira majoritária na Bolívia, mas depois virou uma nova força e agora temos uma nova força trabalhadora na cidade. E, junto com isso, também temos movimentos indígenas, que têm outro tipo de reivindicações, que vão se juntar todos no mesmo tempo. E, claro, não todas as reivindicações vão ser atendidas, né? Na questão do período de recorte, no início tínhamos abordado até 2019, né? Mas foi por causa do golpe que a gente decidiu, porque no momento que a gente decidiu recuar, foi um momento que não sabíamos o que ia acontecer, porque foi pós-eleição, e depois das eleições teve um momento de incertidumbre, não saber o que ia acontecer realmente. A Bolívia estava indo para uma guerra civil, uma provável guerra civil. A gente tinha talvez não certeza de que ia acontecer um golpe, mas estava nas portas o golpe. Então aí a gente não sabia muito bem e também não sabia quando esse período de incertidumbre ia terminar. Mas a gente vai debater com certeza com Artigas, né? Vamos falar sobre todas as precisões que a senhora está trazendo à toa. E enquanto, sim, a bibliografia, né? Que tem várias coisas que estão lendo à medida que justamente que o tempo vai passando. Eu comecei primeiro as leituras com populismo, eu já tinha lido alguma coisa sobre democracia, mas todo o esforço praticamente foi voltado ao populismo, e já começando a escrever, né, o primeiro capítulo, foi reforçar toda a literatura, porque tem também os textos de Carlos Mesa, que ele vai falar sobre o período de 2003. Álvaro Garcia Linera, ele faz uns análises extraordinários. Ele vai falar sobre a crise do Estado, e que eu acho assim, o debate teórico que ele traz é muito importante, porque ele também vem do movimento político indígena, que ele até se faz chamar um dos últimos jacobinos. Então, ele tem também, tipo, e estava no movimento indígena e que trabalhou no campo. Então, é uma discussão também que eu vou abordando com ele no primeiro capítulo, mas que, assim, está nesse período de começar a escolher também os autores, porque o tempo está passando. Aí eu, às vezes, fico com muita... Tipo, eu pego o texto e eu quero abordar mais coisas daquele texto, e estava com esse problema também, que eu tinha mencionado Artigas, que às vezes são muitos elementos para descrever uma coisa só, e às vezes a gente tem que, talvez, passar de lado e continuar, né, porque o tempo também que se tem já está acabando. E tem outras coisas, talvez, que eu esqueço mencionar, o que eu não falo, justamente porque eu acho que o momento que não é para falar, mas é para falar. Então, tudo isso que a senhora traz, com certeza estou anotando tudo para a gente melhorar a redação e que fique bom.
Obrigada, Carol. Muitíssimo obrigada, professora Luciana. Então, agora está aberta as perguntas. Vocês podem enviar aqui pelo chat e também podem abrir o microfone para falar. Ninguém? Está todo mundo tímido? Ó, tem uma mensagem do professor José Artigas, falando ótimas as considerações de Luciana. Vamos repensar o recorte histórico. O receio é chegar no golpe, já que suas consequências ainda estão acontecendo. Obrigada, professor. Mais alguém tem alguma consideração? Bem, então, já que ninguém se manifestou novamente, então eu queria agradecer tanto a Carol quanto a Luciana pelo excelente debate e também pela participação de todos. A programação dos seminários do mês de junho, ela será divulgada ainda hoje nas mídias do programa e você pode acompanhar pelo Instagram, PPGCPRI. Adianto que na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, às 15 horas, teremos um novo debate com o tema Protofascismo no Brasil, que será conduzido pelo professor José Artigas, que é docente do programa, e pelo professor emérito da UFPB, professor Rubens Pinto Lira. Então, mais uma vez agradeço a participação de todos e desejo uma boa tarde. Tchau, tchau.